Não sou esperançoso por pura teimosia, mas por imperativo existencial e histórico. Essa fala de Paulo Freire, contida em seu Pedagogia da Esperança, que traz consigo a ideia de esperançar. Esperançar é o que buscamos através dessa nossa apropriação criativa do documentário Ao Redor da Casa. Apresentar o elo de conexão entre múltiplas vozes que aqui se apresenta e que podemos observar. Política, luta, empoderamento, sororidade. Dificuldade de ser e estar mulher nesse mundo. Pontos que nos conectam, que criam redes, que criam outras formas de ecoar e fazer soar as nossas vozes. É o que buscamos ao redor da casa. Sons, gestos, expressões, formas de conexão para além das telas, para além dos vídeos, que possamos criar mais formas de apropriação, de aproximação ao redor da casa e ao nosso redor. Assim nos criamos, assim nos formamos. Essa é a ideia do nosso grupo, tão bem contida na frase: ainda bem que a gente tem a gente. Que possamos contar umas com as outras, para nos expressar cada vez mais. É o que veremos a seguir. A gente está em 2024, né, o dia que eu estou gravando esse vídeo, eu acredito que a gente ainda está falando que o maior desafio é a violência. E aí acho que a gente demorou um tempo, foi entendendo o que é violência contra a mulher, né? Foi entendendo o que é violência no âmbito geral e foi entendendo e ainda está entendendo o que é violência contra a mulher. A gente foi compreendendo que só existia violência contra a mulher quando era algo físico, então algo partindo ali da agressão física, que deixava marcas, era visível para a sociedade. E depois, em algum momento, a gente foi tendo um despertar para compreender que o que era psicológico também era violência. Aquilo que afetava a nossa cabeça, né, também é violência. E hoje a gente tem descoberto outras dinâmicas que se caracterizam como violência. Então são camadas, como eu costumo dizer, são camadas que nos sufocam quando a gente está se referindo à violência. E a gente tem inúmeros tipos de violência contra a mulher na atualidade ainda. A gente tem a violência dentro das relações românticas, entre casais, a gente tem as violências familiares, a gente tem as violências nas instituições religiosas, a gente tem as violências nas instituições educacionais, nos espaços de trabalho, a gente tem a violência nos círculos de amizade. Então, a violência, quando a gente está se referindo à mulher, ela está sempre se transformando, sempre trazendo uma nova característica. E a gente para e pensa, caramba, isso daqui é violência, eu não sabia que isso aqui era violência. Isso vai nos adoecendo, né? E isso pode nos levar a perder a vida. Não só perder a vida diante da morte, mas perder a vida diante da própria vida. Porque quando uma mulher ela sofre um tipo de violência, qualquer tipo de violência, mas principalmente violências que a machucam, como a Bell Hooks fala, até a alma, de uma maneira muito profunda, ela morre para a sociedade, né? Ela deixa de ser um indivíduo que gera economia, que gera cultura, que gera educação, que gera pensamentos que vão construir essa sociedade. Então a gente não morre só quando para de respirar, mas a gente morre também quando a gente para de existir quanto indivíduo. E quando a gente está falando de mulheres, a gente tem muito mais camadas sobre o que a gente está falando, que é violência. Então eu acredito que um dos maiores desafios de ser mulher, para mim, ainda na atualidade, são essas microviolências que são gigantes e que nos tornam não frágeis, mas às vezes muito impotentes diante de tudo que a gente tem para viver, para construir, para fazer, para colaborar.
E é muito curioso, porque enquanto eu falo, parece ainda que é uma linguagem muito suave, que a violência ainda está nesse lugar. Se você não vê, se não te atinge de forma direta e objetiva e profunda, você questiona. Nós mulheres questionamos, não é só outras pessoas não. Mas será que é violência? E quando a gente está falando de mulheres trans, a gente tem uma infinidade mais de violências, né? Então, eu parto desse lugar. A gente avançou muito em várias coisas, mas a violência, ela ainda continua crescendo, e esse crescimento é só para pior. Pessoas mais próximas a mim dizem que sou forte, mas a vida não me perguntou se eu queria ser forte. A vida me exigiu ser forte. E nesse contexto, eu resolvi, eu escolhi ser forte. Eu realmente poderia não ter aceito, mas eu escolhi ser forte. Eu escolhi não me abalar com as dificuldades. Eu escolhi me indignar diante das injustiças, diante dos preconceitos, diante de uma série de fatores que sempre nos colocam para baixo. Mas isso tudo eu fiz com respeito e com ética. E sendo assim, eu abri portas, eu desenvolvi habilidades e competências, eu construí uma rede de apoio, de colaboração, de amizades, né? E é assim que eu venho vivendo há muito, porque essa força que muitos acham que está no outro ou que está no meio ambiente, essa força está dentro de mim, esta força está em mim. E eu estou dessa forma sempre pronta para receber os desafios que vierem na minha vida. De braços abertos, corro em busca dos meus sonhos, das minhas realizações, e que venham os desafios, porque eu vou enfrentá-los. Obrigada. De Dores do Rio Preto, Espírito Santo. Eu estou aqui no Rio de Janeiro desde os meus 14 anos, né? Por lá ser um lugar muito pequeno, dificuldades para nos ter as nossas coisas, né? Não tínhamos oportunidade, vim para trabalhar em casa de família, mas o meu maior sonho foi assim, não foi muito, foi meio que cortado, né? Porque eu tinha vontade de estudar e nessa oportunidade eu não tive, porque os meus patrões não deixaram eu estudar, mas me casei, tenho 2 filhas lindas, Letícia e Thaís, que se formaram. Uma fez 2 faculdades da UFRJ, outra também fez a faculdade dela, foi particular, mas fez. Uma funcionária pública, todas as 2 muito bem empregadas. E os desafios de ser mulher é esse. É a desigualdade no tratamento das oportunidades, a desigualdade até mesmo no respeito, né? Que às vezes as pessoas não nos respeitam por sermos mulheres e muitas das vezes temos que nos impor com as nossas seguranças e mostrar para eles assim, que temos sim, que somos sim, podemos sim. E hoje eu sou cuidadora, sou avó, sou avó de uma menina linda, especial, que tem paralisia cerebral, mas é linda, e sou avó da Bela e da Júlia, e sou cuidadora, faxineira, cozinheira, mediadora. E agora voltei a estudar porque o meu propósito é me fazer a minha faculdade agora, me formar em TO, terapeuta ocupacional. E eu estou aqui firme e forte, convicta de que podemos sim. Temos insegurança, mas colocamos de lado e vamos
atrás das nossas metas e que a gente consegue. Obrigada. Olá, tudo bem? Eu sou a Sara Wagner York, estou passando aqui a pedido da professora Luciana para interagir. Eu sou a travesti e meu corpo dialoga com várias questões quando a gente pensa direito, sociedade, educação e tantas outras. Mas tem uma especificidade que eu gostaria de trazer nesse vídeo para compartilhar com as minhas mais velhas, com as minhas amigas, com as minhas irmãs, com as minhas irmãs, com as minhas professoras, com as minhas formadoras. Quantas vezes você já viu a polícia te perseguindo por você ser avó? Quantas vezes você teve medo de ser parada numa rua por ser avó? Quantas vezes o seu netinho te pediu para fazer xixi e você sentiu medo de levá-lo no banheiro porque você é avó? Eu sou avó de uma criança de 7 anos e o meu maior medo hoje é não poder usufruir da minha condição de avó. Eu cresci com uma avó muito zelosa, uma mulher muito querida e que a todo momento me dava todo o suporte emocional, afetivo e educativo que eu pudesse ter. Hoje, a minha maior dificuldade é pensar se eu posso fazer a mesma coisa com meu neto. No shopping, eu já fui parada. Perguntaram onde estava a mãe da criança, por eu ser travesti. Um dia, dentro do carro, ele disse: vovó, quero fazer xixi. E eu não sabia o que fazer, porque o meu maior medo era 8 horas da noite, parar em qualquer lugar com uma criança de 7 anos para fazer xixi e alguém, uma família de bem ou alguém de bem, bem entre aspas, ver. Essa é a minha maior dificuldade hoje, uma delas. Quantas pessoas passam por isso e podem falar alguma coisa desse sentido? No palco do mundo moderno eu me ergo, mulher tecendo a teia dos meus desafios, entre linhas que gritam por igualdade, desafiando o peso de séculos de silêncio. Sou eu, a filha da aurora e do crepúsculo, herdeira de lutas e conquistas não em vão, desbravando os caminhos estreitos e os amplos, resistindo aos ventos que tentam me dobrar. No labirinto das expectativas e padrões, desafio o rótulo que tentam me impor. Sou mais que uma sombra, mais que um estereótipo. Sou força, sou voz, sou fogo a queimar. Desconstruo os muros do patriarcado, com palavras afiadas como espadas. A cada passo, desfaço as amarras, libertando o que foi por tanto tempo aprisionado. Não me limitem à beleza ou à submissão. Não me restringam à caixa do que é convencional. Sou a arte da reinvenção, do rompimento. Sou a revolução em movimento, em cada essência. Mulher na contemporaneidade. Sou o manifesto em si, com direito à plenitude, à autonomia, aos sonhos que não temem o infinito. Portanto, não me vejam como fragmento. Sou o todo, o universo em expansão. E ao caminhar sobre esta terra, deixo marcas que ecoam a resiliência feminina.